A deputada federal Carla Zambelli, ela teve o pedido de prisão preventiva decretado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mas quem decide sobre a prisão de um parlamentar é a Câmara. Assim como eles decidiram sobre manter a prisão de Chiquinho Brazão, manter também Daniel Silveira, enfim. Ao usar pedidos de prisão contra parlamentares eleitos, você acha que o judiciário está passando um recado? Sim, um recado que o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário já vem passando de muito tempo para cá é que nenhum poder está acima do poder deles. Nós somos uma república, nós somos uma federação onde existem três poderes, e é o que sustenta a nossa democracia, a saber, o poder executivo, legislativo e o poder judiciário. Sendo que tem uma diferença muito grande. O poder legislativo e o poder executivo, eles são eleitos pelo povo, ou seja, são as pessoas que os elegem. Já o Poder Judiciário é uma espécie de indicação política, e óbvio, estou dizendo, e estou me referindo ao Supremo Tribunal Federal. Você não faz concurso, não presta concurso para estar exercendo esse poder. E as prerrogativas dos poderes estão muito claras. O poder legislativo é para fazer as leis, o poder executivo é para executar as leis que foram feitas pelo poder legislativo, e o poder judiciário é para guardar as leis, guardar a Constituição, garantir que essa lei seja cumprida. Sendo que o que a gente vê hoje, também nessa República Federativa do Brasil, é um descambo das esferas e das prerrogativas que esses poderes têm e foram criados. Então, o Supremo Tribunal Federal hoje, como já disse no século passado Rui Barbosa, que a pior ditadura era do judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. Então, veja, a quem você recorre quando o Supremo Tribunal te condena? A gente está vendo algumas anomalias jurídicas, a parcialidade, a falta de isonomia, não é verdade? Isso a gente já tem visto. Por que somente os que são condenados são na direita? Por que o Daniel Silveira está preso até hoje, por exemplo? Por que o Congresso Nacional, a Câmara Federal, não é soberano nas suas decisões? Por que o artigo 53 da Constituição não está sendo respeitado, que dá ao parlamentar a prerrogativa de falar, de votar, de opinar, sem que o mesmo seja condenado civil e criminalmente por isso? Por que o Supremo Tribunal Federal, que deve guardar esta Constituição, que consta o artigo 53 em proteger e garantir as prerrogativas de um parlamentar, por que o próprio Supremo Tribunal Federal, que deveria guardar a Constituição, está ferindo-a com ferimento de morte? Isso nos faz entender que o poder judiciário no Brasil se sobrepôs, evidentemente, a todos os demais poderes. O poder judiciário no Brasil hoje é o que fala mais alto. Eles mandam e todo mundo tem que fazer, atropelando todo o processo legal. O processo do presidente Bolsonaro está 14 vezes mais rápido que o processo do Lula, quando fora condenado e preso na sede da Polícia Federal no estado do Paraná, na sua capital Curitiba. 14 vezes mais rápido. Então você vê os despachos do ministro Alexandre de Moraes atropelando, inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal, abrindo jurisprudências seríssimas contra o próprio Supremo Tribunal Federal, ameaçando prender pessoas, tirando a prerrogativa de juízes e de advogados. A OAB, inclusive, fica fazendo notinha, mas ao que me parece, está tarde demais. Todo mundo foi atropelado pelo Poder Judiciário. Hoje, quem manda no Brasil, inclusive eu sempre afirmo isso em todas as bancadas de programas de comunicação que eu participo, quem sustenta o Poder Executivo no Brasil hoje é o Poder Judiciário, que foi o mesmo responsável por descondená-lo e torná-lo elegível novamente. É isso. Então, o que a gente está vendo hoje é um jogo de carta marcada, onde o judiciário que dita as cartas, por enquanto. Mas até o momento é isso. Então, hoje não tem mais poder político, hoje existe influência do judiciário em câmaras municipais e influência do judiciário em Assembleia Legislativa de Estados. Meu irmão, hoje eu acho que é melhor cargo a se candidatar não é mais vereador, deputado estadual, federal, senador. Esquece isso. Parece que, se você se candidata a ministro do Supremo Tribunal Federal, você pode ter tudo. E lembrando, palavras aí de um extremo esquerdista responsável pela organização do governo Lula e do Foro de São Paulo, tá? Que é o José Dirceu. Ele tem vídeo dele dizendo quem votou no Supremo Tribunal Federal.
quem votou nos ministros do Supremo? Por que, que o poder que os ministros têm é igual ao poder do Legislativo e do Executivo, se eles não tiveram voto de ninguém? Isso precisa ser realmente repensado. Precisa-se de uma espécie de equilíbrio de freios e contrapesos, e evidentemente que o sistema que vai organizar isso é o Senado. É por isso que o presidente Bolsonaro pede 50% do Senado e 50% da Câmara, para que seja aprovada leis que endureçam principalmente a questão do crime organizado, sobretudo que ponham um limite constitucional nos poderes do Supremo Tribunal Federal, Marcos. Satia, só fazendo uma observação, você falou que os ministros do Supremo Tribunal Federal, o judiciário, no caso, tem o mesmo poder do legislativo. No caso da Suprema Corte, me parece que o poder é ainda maior, porque você tem o Congresso Nacional, a Câmara, por exemplo, com mais de 500 deputados, e aí eles chegam num consenso, numa decisão, isso leva tempo, demanda muito tempo, e um ministro, num ato solitário, monocrático, ele derruba uma decisão de todo o legislativo, né? Não, é exatamente. Quando eu digo que eles têm os mesmos poderes, eu digo constitucionalmente falando. Sim. Eu digo que dentro de uma regra, mas é evidente que não. É evidente que, poxa, o Supremo Tribunal Federal tem mais poder do que todos. Tem deputado federal preso. O presidente Bolsonaro não pôde indicar o Ramagem. O PSB, que é um partido de minoria, tanto o PSOL, que é um partido de minoria, quando pede qualquer votação na Câmara Federal, eles judicializam. Eles vão no Supremo Tribunal Federal e falam, olha, ajuda a gente aqui porque pelo voto a gente não conseguiu. Ou seja, atropelam a democracia. E é um desperdício de recurso público, tá? Porque são 15, 13 deputados federais versando, legislando sobre um tema caro ou não caro, resolve em primeira votação, segunda votação, é aprovado nas comissões. Olha o tempo que é dado e de recursos públicos que são gastos para que sustente toda essa máquina pública para uma canetada chegar e falar assim, ó, esse dinheiro foi todo jogado no lixo, essas votações aí esquece, porque eu, como ministro do Supremo Tribunal Federal, decidi. Olha, o ministro Luiz Roberto Barroso, inclusive, fez um apontamento crítico, dizendo que, já que há uma demora em legislar sobre a internet, sobre o aborto, o Supremo Tribunal Federal vai assumir isso. É como se ele entendesse que, quando o Congresso Nacional não quiser falar sobre determinada pauta, ele acha que isso é negligência. Luiz, o ministro Barroso, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa para Vossa Excelência. Quando o Congresso Nacional não quer falar sobre um tema, isso significa um lado, isso significa um posicionamento. O Congresso não quer falar sobre um tema, não significa negligência, não significa desperdício de recurso público, significa que eles estão atendendo os anseios dos seus eleitores em todo o Brasil. Os eleitores não querem falar de aborto, não querem falar de liberação de drogas e está tudo bem. Então, quando o Congresso Nacional não quer legislar sobre o assunto, não é que ele não está negligenciando, é que ele está atendendo os anseios do eleitorado. O eleitorado significa o povo, e segundo a Constituição, o povo é soberano porque todo o poder emana do povo.